Então parece que o Boulos foi no Flow Podcast e, é claro, o Igor questionou ele sobre a questão da rachadinha do Janones. Então vamos ver o Boulos todo envergonhado tentando responder essa questão e, é claro, desmentir as respostas que ele tentou dar. Vamos nessa, porque ele vai fingir que não passou pano pra rachadinha, mas todos sabemos que ele passou e eu vou provar. E, cara, teve uma parada que eu vou ter que falar que eu achei interessante, que o Pablo Marçal falou, que ele chamou ele de Boulis. E eu achei engraçado, com todo respeito. Não sei o que você do chat aí achou, mas essa foi engraçada. Não foi, Vitão? E o cara do Transmite Libras agora, ele deve estar... Nossa, meu irmão, olha só o que eu tô tendo que fazer, cara. Peço perdão você aí que tá... Me interpretando em Libras. E, cara, eu prometi aqui que ia esperar você voltar pra disparar uma logo do manual de como bater em esquerdista, que é... Puta, tu passou mó pano pro Janones, hein, cara? Você sabe o que ele quer. Eu não tinha a menor dúvida que ele ia querer esse corte Mas pra tu total ele. passou mó pano pro Janones, cara. Cara, E eu vi a tua justificativa e desculpa, achei fraco. Porque o que você falou? Ou você quer falar o que você falou? Porque o que eu vi, olha o que eu pode vi, falar olha o que à eu vi. vontade. Olha o que eu vi. Você falou assim, pô, a jornalista, que eu não vou lembrar o nome, te falou, puta, mas e se fosse, ó, você quando foi o Bolsonaro lá, que ele tava na investigação, que é o mesmo passo que tá o Janones, tu falou que, puta, tem que ser preso, que não sei o quê. E aí com o Janones tu usa lá o argumento que eu entendo, de verdade eu entendo, que é, não, cara, a gente já fizeram isso antes, vou tomar uma decisão que de fato, que no fim acaba ajudando a livrar, não livra, mas ajuda a livrar a barra do Janones ali. E, puta, continua acreditando que rachadinha é crime. Mas no caso do Bolsonaro tem um monte de prova, que não sei o quê. Porra, no caso do Janones tem um áudio dele falando. Deixa eu... O Boulos ficou 4 anos falando rachadinha do Flávio Bolsonaro, que sacava o dinheiro no gabinete, que tinha o negócio de chocolate, meu Deus, que absurdo. Chocado, extremamente chocado, meu Deus, como pode rachadinha? E aí, na primeira oportunidade que tem alguém de esquerda pego num esquema de rachadinha, ele vai lá e passa pano. Não, mas veja bem, não aconteceu, porque foi na legislatura anterior, porque daí não pode ser um crime, porque daí passaram pano pra alguém do outro lado, então não pode passar pano, então tem que passar pano pro Janones, mas eu sou contra a rachadinha, galera. Que coisa ridícula, cara. Que coisa ridícula. Assim, quebrou todo o argumento, toda a apagação de moral dele nos últimos anos. Olha lá, o Flávio Bolsonaro fez. E aí, cara... Você passou o pano para alguém cometendo o crime de peculato, enriquecimento com dinheiro público, repartindo o salário dos assessores. O que o Boulos fez? Fez um relatório favorável à absolvição de um cara que tem um áudio admitindo rachadinha. Foi isso que esse cara fez. Então ele está dizendo para todos os eleitores de São Paulo que se a esquerda for corrupta, pode. Tudo bem, porque tá do meu lado. Então ele não tem a bandeira do combate à corrupção. Para ele isso não é nada. Não importa. Se for de esquerda, pode. Esse é o recado. Deixa eu falar, bicho. Você me permite, depois da sua indignação e performance, falar o que aconteceu lá no Conselho de Ética. Primeiro, para deixar muito claro, eu não escolhi ser relator do caso Janones. Fui sorteado. Sou membro suplente, inclusive, do Conselho de Ética da Câmara, indicado pelo meu partido, e caiu o sorteio, deu relatar o negócio. A bucha caiu no meu colo. Primeiro lugar. Segundo, o Conselho de Ética tem critério. Ele não é Tribunal de Justiça, ele tem que seguir... A bucha caiu no meu colo. Tive que passar pano, pô. Tive que passar pano. Caiu lá o negócio. O cara de esquerda cometendo crime. Eu sou de esquerda? Pô, Igor, a bucha caiu no meu colo, cara. Eu não queria, sabe? Pô, foi um sorteio. Acabou sendo escolhido eu. Era pra ser outro cara passando pano. Mas acabou que fui eu. Boulos. Se eu for eleito como vereador de Curitiba e um cara de direita for pego roubando dinheiro, eu não tô nem aí se ele é de direita. Nem aí. Tem que ser preso. Tem que ser caçado. Mas foi na legislatura da puta que pariu. Não interessa. Não interessa. Se você fez rachadinha no seu gabinete, você tem que ser preso. No mínimo, caçado. No mínimo, caçado. Mas deveria ser preso. Só que ser preso por rachadinha no Brasil é quase impossível. Quase impossível. É um sonho. Mas assim, já que nós estamos no país da impunidade para os políticos, que pelo menos ele perca o mandato. Critérios, certo? E um elemento básico de critério é ele ser igual para todos. Para mim, rachadinha é crime, repito. Independente de ser feita pelo Janones, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Queiroz, por quem for. É crime. Ponto.
A menos que seja feita na legislatura anterior, aí não é mais crime. Sabe, ele inventou uma regra que não existe no Conselho de Ética para livrar o Janones. Contra mim não existe nenhum tipo de acusação, nem dessa, nem de nenhum outro. Para deixar muito claro. Agora, o que tinha acontecido no Conselho de Ética? Poucos meses antes, os bolsonaristas que tinham feito lá a quebradeira do 8 de janeiro, tinha deputado envolvido, que gravou vídeo, que não sei o quê, foram mandados para o Conselho de Ética. Sequer eles foram analisados, né, foram mandados para a mesa da Câmara, melhor dizendo, sequer foi enviado para o Conselho de Ética com o seguinte argumento, que o fato aconteceu antes da atual legislatura. A atual legislatura começou em 1º de fevereiro de 2023. O 8 de janeiro foi, 20 dias antes da atual legislatura. Ou seja, uma coisa completamente diferente. Ele tá dizendo que se políticos bolsonaristas não foram caçados por publicarem vídeos sobre o 8 de janeiro, logo vou passar pano para a rachadinha do Janones. E assim, o argumento que foi utilizado pelo Arthur Lira foi que era uma questão das redes sociais e que não envolvia ali fisicamente o Congresso Nacional. Foi essa a argumentação do Lira. Não sei se eu concordo, não estudei a questão, mas o ponto é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso que ele tá falando. E com esse argumento, sumariamente se botou na gaveta o processo contra 10, 15 deputados bolsonaristas. Foram 4. Outra coisa que ele tá mentindo. Era um processo contra 4 deputados bolsonaristas. Vamos pegar aqui? Vamos dar uma olhada? Qual foi a acusação contra eles? E ver o que isso tem a ver com rachadinha? Porque pra mim não tem nada a ver. Caramba, olha o que eu achei aqui. Eu não achei sobre o processo, mas eu achei algo engraçado. Aos fatos, a famosa, como eu posso dizer, agência de checagem esquerdista, tá dizendo que no Flow, Boulos cita informações falsas para justificar relatório que livrou Janones. Vamos ver isso aqui. Em entrevista ao Flow Podcast, o deputado federal e candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, citou informações falsas para justificar por que fez um relatório pela absolvição do aliado André Janones. Nem a esquerda tá conseguindo passar pano para isso. Após virem a público áudios que ele admite um esquema de rachadinha, ou seja, de desvio de dinheiro público. Boulos disse que não poderia dar prosseguimento à denúncia contra Janones porque o Conselho de Ética não pode agir em caso de supostos crimes fora da atual legislatura. Além disso, segundo ele, deputados bolsonaristas investigados por envolvimento com 8 de janeiro teriam se livrado de acusações sob o mesmo argumento. Ambas as alegações são falsas. Diferente do que afirmou Boulos, processo contra deputados do PL por incentivos ao 8 de janeiro não foram enviados ao Conselho de Ética porque se tratavam de atos ocorridos em redes sociais. Enfim, o Lira não quis pautar por esse motivo, mas como que ele sai disso pra vou passar pano pra rachadinha? Perceba a mentira do sujeito. Ó, tem um bolsonarista falando um negócio que eu não gostei nas redes sociais. Logo, um esquerdista pode fazer rachadinha. Qual que é a lógica desse argumento? Rapaziada que tá entrando agora, deixa o like na live se você não quer Boulos, prefeito de São Paulo, ou se você também quer Bruno Dias, vereador de Curitiba, 2022-1. Tamo junto, vamos continuar aqui. Eu sou contra, eu acho que deviam ser julgados. Aí, esses mesmos deputados do PL, quando sai a denúncia da rachadinha lá em relação ao Janones, esses mesmos deputados entram no mesmo Conselho de Ética, dizendo o Janones tem que ser cassado. E o negócio do Janones não foi 20 dias antes da atual legislatura. Foi 3 anos antes da atual legislatura. Nossa, ele roubou há 3 anos atrás. Então não é mais crime. Meu irmão. Isso não tá no regulamento do Conselho de Ética. Ele inventou essa regra, tá? Ele inventou essa regra. Você pode achar o que você quiser. E aí a justiça tem que dizer. Se a justiça disser que o Janones é culpado, que ele seja preso. Ponto. Não existe justiça contra político. Existem processos políticos. Conselho de Ética, outros políticos votando para absolver ou condenar. E neste processo político, que seria basicamente a única forma de punir esse cara, você foi lá e passou pano, irmão. Agora, basicamente você tá dizendo que assim, o que você disse lá não é pôr a mão no fogo. Não, o que eu disse não entrei nem no mérito. Meu voto falou, eu não vou entrar no mérito se ele cometeu rachadinha ou não. Eu vou entrar no mérito do que é a regra do Conselho de Ética. O que vale para um tem que valer para o outro. Não dá para uns caras serem livrados por um argumento de que foi antes da legislatura e esse outro, porque é de outro campo político, ser acusado. Você tem que ter coerência, bicho. Eu sabia que iam jogar isso contra mim, iam usar, iam dizer que estava passando pano. Mas olha, se coloca no meu lugar.
Boulos inventa regra para justificar o voto que ajudou Janones em caso de rachadinha. A tese foi ignorada por ele e pelo próprio PSOL em outros casos. Boulos reafirma haver jurisprudência. Vamos lá. O deputado tem dito que recomendou o arquivamento de representação contra Janones não pelo mérito da suspeita, mas alegando uma suposta jurisprudência que impediria o prosseguimento do processo. Em seu voto no Conselho de Ética, cuja íntegra pode ser lida aqui, argumentou que Janones não estava de posse do mandato no momento da reunião que gerou a suspeita, ou seja, não sendo parlamentar, não se poderia falar em quebra de decoro parlamentar. Ocorre que todas as evidências apontam para o fato que Janones já tinha tomado posse do seu primeiro mandato, 2019-2023, quando pediu devolução de parte dos salários de assessores, em reunião gravada, possivelmente em fevereiro de 2019. Diante disso, Boulos mudou o discurso e, mais recentemente, tem dito que a jurisprudência a qual se refere é a que limita processos no Conselho de Ética a casos ocorridos no atual mandato, 2023 e 2027. Não há, entretanto, nada no regimento interno da Casa, nem no Código de Ética e Decoro Parlamentar que limite processos de cassação a infrações ocorridas apenas no exercício do mandato, tampouco jurisprudência nesse sentido. Entenderam? Ele literalmente inventou uma regra. Ele inventou. Ele tirou uma regra da cabecinha esquerdista dele. Boulos realmente é um Lula jovem, puta que pariu. Olha a situação, bicho. Você tinha um critério utilizado para um lado. Aí, esses mesmos caras que foram beneficiados por esse critério desse partido, o PL, para bater num adversário político, tendo elementos, é verdade, querem desfazer desse critério. Não dá. Eu entendo. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Irmão, os bolsonaristas do PL no Conselho de Ética não foram julgados. Quem tomou essa decisão foi o Arthur Lira. Então, se o Arthur Lira toma uma decisão que você não concorda, portanto, o rachadinha do Janones está de boa. Esse cara é maluco, cara. É maluco. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu só disse isso. E disse mais no meu voto. Se o Janones, Eu só disse isso e disse mais. Não, o que eu disse mais... Tá se enrolando todo, hein, Boulos? É que tá difícil, né, cara? Não tem pra onde fugir. Não tem. Você passou pano pra um cara roubando. Eu só disse isso em relação à questão, mas disse mais o que eu te disse aqui agora. A justiça tá avaliando. A Polícia Federal tá investigando. Se for culpado, que pague pelo crime. Ponto. Aliás, é importante dizer. Se for culpado, se for, né? Só tem um áudio dele admitindo o esquema e cobrando o salário dos assessores. Como que você me vem com se for culpado? E você sabe como funciona a política, seu covarde. Ele precisava ser caçado para esse processo andar. É a única forma de punir um parlamentar, mas você quer deixar ele com foro privilegiado, sendo mais um cara de esquerda lá dentro, e daí que ele é corrupto. Não tem problema, né? Se ele for culpado, a polícia que faz o trabalho dela, aí não é comigo, eu lavo minhas mãos, eu passo o pano aqui. A polícia que prenda. Ah, cara... Sabe quem o partido do Janones apoia aqui em São Paulo? O Ricardo Nunes. Não me apoia. Não ganhei nada com isso. Sabe? Porque as pessoas às vezes fazem uma maquinação. Porra, o Boulos deve ter ganho alguma coisa. O que eu ganhei? Os caras nem me apoiam. O partido dele nem me apoia. Alguma coisa você ganhou. Não foi isso. Não foi esse apoio. Mas você não ia fazer isso de graça. Algum motivo você teve pra passar pano pra essa rachadinha. Não venha esconder isso aí, covarde. Aqui em São Paulo. Eu entendo. É que eu fico pensando assim, o que eu faria Porque eu fico, ó, você é contra a rachadinha. Você acabou de falar isso aqui um monte de vezes. Porra, sou super contra, né? Menos se for alguém de esquerda. Aí eu não sou tão contra assim, né, Igor? Pô, Igor, é um cara de esquerda, velho. Sua braba de R$5. Treinando e escutando o BH. Quanto a esse Boulos, espero que ele perca tudo no Tigrinho. É isso aí, treinão escutando BH, geração saúde aqui. Quem falou BH, onde eu posso mandar uma ideia de projeto, me manda nesse Instagram aqui que depois eu te passo o meu WhatsApp lá no Instagram. Vamos continuar aqui. Eu não tive oportunidade de opinar na época do Flávio e tô tendo a oportunidade de opinar na época do Janones, que, assim, com os áudios e com tudo mais, me parece muito que tem rachadinha. E o do Flávio lá também tinha. Não vai ficar passando pano pra ladrão se é de direita ou de esquerda? Tinha, olha lá o esquema, olha a notícia. Super suspeito lá, os funcionários, nada a ver, sacando dinheiro, o cara enriquecendo pra caramba durante o mandato, mesmo sem ter uma grande empresa.
Pô, vamos ser coerentes, né, galera? Rachadinha não é legal, nem pra um lado, nem pro outro. Ponto final. Teria ido nessa linha aí. Mas eu entendo, Porra, cara. cara, mas eu entendo. olha como é que é a situação. Você acha correto Não, puta, eu não. você ter ia um julgar- critério pra um e não ter um critério pra outro? Eu não sei se é exatamente a mesma coisa também, tá ligado? Não é a mesma coisa. E o critério do Arthur Lira não tem que ser a sua régua moral, né? Assim, vamos lá. Ah, se o Arthur Lira passa pano pra alguma coisa, então eu vou ser corrupto. Que justificativa é essa, amigo? Pô, me coloca 10 minutos num debate com esse cara, por favor, Destino. Destino, me elejam. Me elejam pra eu debater com esse cara no parlamento. Porra. Mas eu entendo, eu entendo de onde vem. Depredar o prédio do Congresso Nacional? Você acha que não é grave? Eu acho que. Não, foi isso que eu disse. Eu disse que é diferente. Pelo amor, Mas eu olha concordo, com aí, certeza é grave. Com certeza é grave quanto a isso. Agora, também não sei se sou a favor de prender os caras Não, um tempão. tudo bem, e tudo mano, mas mais. agora deixa Eita, travou por causa que talvez o meu JavaScript, por algum motivo que eu não sei qual, desativou aqui agora há pouco. Mas eu entendo Tendo o que você tá isso, você pode avaliar o que for. Total. Agora, você chegar e resumir isso com passação de pano, não tá correto, mano. Não tá correto. Então, é por olha isso que eu acho olha a importante situação. Por que não tá correto? Você não me deu nenhum bom argumento pra que isso não seja passação de pano para rachadinha. O cara fez a rachadinha, você disse que não tem problema e que ele não deve ser punido por isso. Você não analisou o mérito. Ah, eu não analisei o mérito. Por que você não analisou o mérito? Por quê? Você tinha na tua frente um caso de rachadinha e você não analisou o mérito. E você quer que eu não possa falar que isso não foi uma passação de pano? Peraí, você mesmo disse que você não analisou o mérito. Lully lançou a braba de R$ 5. Imposte arrobe. É isso aí, imposte a roube. falar. Olha os dados. Não tá Exatamente, correto, sabe não é por quê? verdade. Porque lembra que a gente tava falando lá que pode parecer que tu passa pano? Eu considero que, puta, tem que falar, mano. Não tem jeito. Não, mas estamos falando, pô. E tem uma outra também que tu Que não, não tem tabu, jeito, não. Tem que falar, Vai, meu irmão. segue a cartilha. Então fala comigo, Boulish. O que aconteceu naquele ano? Eu sei, mas de novo. Você acabou de assistir um corte da minha live. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal pra gente enfrentar a esquerda, o centrão, a falsa direita e tudo mais. E melhor que isso, aprender política e com entretenimento. Tamo junto, até a próxima.